Bom, boa noite para todos, para quem não disse boa noite. Vamos começar o nosso módulo... Ah, a Regina chegou. Vamos dar início à nossa aula do módulo linfático e hematológico. Esse módulo ele é bem complementar do passado, que a gente falou do sistema circulatório, né? Cardiovascular. Então, esse é bem complementar a do passado. E por isso que eu gosto que eles fiquem juntos, porque assim, você vai falar de coisas que a gente viu exatamente no módulo anterior e a gente vai conseguir fazer as inferências nos dois módulos. Eu acho que isso é altamente positivo. Então, vou compartilhar a tela. Regina, seja bem-vinda. Pode, se quiser deixar aberto a câmera, fique à vontade. E pode perguntar como se estivesse na aula, tá, Regina? Ela não ligou o microfone dela. Então, vamos lá. Módulo 7, sistema linfático e hematológico. É um sistema bem complementar ao anterior. Mais uma vez, a gente vai falar exatamente que as inferências que nós fazemos psicossomáticas não servem para julgar ninguém. Elas servem como um entendimento, exatamente para saber como nós vamos abordar para ajudar essas pessoas. Vamos lá. O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido linfático, que é a linfa, dos tecidos para o sistema circulatório. Ou seja, é constituído por uma vasta rede de vasos semelhante às veias, que são os vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando e reconduzindo a circulação sanguínea. Quando nós estamos falando de uma questão de tecidos, de forma geral no organismo, nós estamos falando de uma vasta rede, né, de capilares, né, de veias, artérias, capilares e o sistema linfático também. Então, é importante que eles funcionem em perfeita harmonia. Por quê? Porque o sangue, ele corre no sistema sanguíneo e a linfa no sistema linfático. Só que eles, em vários momentos, eles estão trocando substâncias, fluidos e tudo mais. E um interfere no outro o tempo todo. O sistema linfático. O sistema linfático também é um importante componente do sistema imunológico, pois colabora com glóbulos brancos para a proteção contra bactérias e vírus invasores. Então, nós temos vários gânglios linfáticos, que são esses nozinhos que a gente está vendo aqui nesse desenho, e que estão distribuídos no corpo inteiro. Os mais conhecidos são adenoide, as tonsilas, os linfonodos inguinais, os capilares linfáticos, os linfonodos poplíteos, tibiais, cubitais, axilares, timo, baço e linfonosorrenais. Então, esses são os que mais fazem parte de todo esse sistema. E aí nós vamos ver adenoide e tonsila como sendo da parte do sistema linfático, que é exatamente esse sistema de defesa que o pessoal chega lá e arranca. Ah, está inflamando muito a garganta, tira adenoide e tira amígdala. Resolvido o problema. Só que não está resolvido. Porque se eu não tenho a adenoide e não tenho as amígdalas para barrar a entrada de uma infecção, vai direto para a corrente sanguínea, ou vai direto para afetar algum órgão que deve afetar. Então, quando eu tiro isso, estou tirando a possibilidade de defesa. Possui 3 funções interrelacionadas: a remoção de fluidos em excesso dos tecidos corporais, a absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, produção de células imunes como linfócitos, monócitos
e células produtoras de anticorpos, conhecido como plasmócitos. Pode sim. O João, ele estava com problema de adenoide, e essa adenoide inflamava, o ouvido inflamava, e parava no otorrino, e tomava antibiótico a cada 15 dias e melhorava. E nisso, eu já tinha o homeopata dele, mas sabe quando, sei lá, dá um estado de burrice, você não vai? Deu estado de burrice, eu não fui. E o otorrino falou, vai ter que operar essa adenoide. Eu fiquei com o coração na mão, não queria. Falei, Deus, me dá um holofote, porque só a luzinha não adianta não. No dia da cirurgia, ele amanheceu com otite e não pôde fazer. E o hospital era em frente ao consultório do pediatra, que é o homeopata. Esse homeopata, esse dia, queria me bater, literalmente, porque ele literalmente batia a mão na mesa para me dar bronca. Ele falou assim que se não fosse para eu confiar nele, ele não atende mais nem eu, nem ninguém da família, coisa e tal. Mas enfim, uma coisa que ele falou, que a gente nunca tira, em hipótese alguma, a adenoide. Que em 70% dos casos, a adenoide volta a crescer. E que ela é um órgão que precisa de ar. Então, na experiência que ele tem na homeopatia e na pediatria, coisa de 90%, olha só, 90% dos casos com criança com problema de adenoide resolve no dentista, porque precisa abrir o palato para poder passar ar. Passando o ar, a adenoide diminui, a criança para de ter problema. De efeito, quando eu coloquei o aparelho no João, porque eu estava com muita resistência de ir nessa ortodontista, porque é ignorante aqui, não conhecia, eu falava, gente, ele tem dente de leite. Mas não é, ela é ortodontista, mas ela é ortopedista facial. Então, abriu o céu da boca dele e ela me deu uma aula sobre isso também. Então, começou a respirar pelo nariz, a adenoide, porque a adenoide inflama, por quê? Porque a criança começa a respirar pela boca, o ato dela começar a respirar pela boca não vai oxigênio para essa adenoide, a adenoide inflama numa tentativa de buscar o oxigênio. Só que o alopata, quando ela abre o céu da boca, vem o ar, a bichinha diminui e fica lá. E isso ele tinha 6 anos, hoje ele está com 10 anos, nunca mais o João tomou antibiótico. Nunca mais ele teve. Porque o João Sabe que você falando isso? Toma banho. Você travou. Você está falando isso, você sabe o que eu lembrei? A minha filha mais nova sempre fez otite. E até o médico falava assim, engraçado, a orelha dela é pequenininha. E ele falava, eu desconfio que ela tenha o canal auditivo mais apertadinho. Então, qualquer cerinha facilita. Mas beleza. Na infância, se ela tivesse que dar algum problema, era otite. Principalmente a direita. E aí, quando eu levei ao dentista, né, na verdade, elas já iam ao dentista, porque na escola tinha, aí o dentista me chamou e falou, tem que abrir o palato. O palato dela tá fechando. Aí a gente foi e colocou o aparelho, que ela usava mal e porcamente, mas ela botava. Aquele móvel, que você aperta aqui e ele vai abrindo. É isso mesmo. Não teve mais infecção de ouvido. Não tem, nunca mais. O João infeccionava o ouvido de não, tomar e assim, banho. Eu não estava atrás de investigar também não, mas eu não, de verdade eu não sabia, mas eu fui tratar porque o dentista da escola chamou a atenção. Ele me chamou a atenção e eu coloquei ela com uns 4 anos, eu acho. Uns 4 aninhos. Eu já coloquei. Aí abriu rápido. E depois as coisas chegaram no lugar. Mas para você ver, por causa de um palato, que pode ser aberto no ortodontista, a criança fica tanto com a adenoide inflamada, quanto as amígdalas. E a otite. E a otite também, porque fica ali. A adenoide e o ouvido inflamado, e é um sofrimento sem fim, antibiótico sem fim, e aí, tá com alergia, pode até desenvolver alergia, mas o problema não é alergia, o problema é respirar pela boca, criança é respiradora bucal. E aí a gente vai entrar, e aí vai entrar uma coisa que a gente tem que estar muito atenta quando a gente recebe as crianças no consultório. Teve uma menina, a mãe acabou fazendo a cirurgia. Mas a mãe levou ela ao consultório, ela era muito ansiosa, sonolenta, as notas da escola eram muito ruins, e assim, ela reclamava muito dessa criança.
E eu comecei a tratar, e eu dava barita, que é exatamente que regride, né, as amígdalas e tudo mais. E o que que aconteceu? Eles sumiram. Ela tinha dado uma controlada na ansiedade e tal, sumiu. Tempos depois, essa menina voltou a ficar ansiosa, a mãe voltou com ela, e ela tinha emagrecido, que eu não reconhecia a criança. Aí, o que que aconteceu? Ela falou, Paty, não dei conta, fiz a cirurgia, mandei tirar as amígdalas e tal. Eu tenho outra filha, que agora ela dorme, só que ela estava com o aparelho na boca. Agora ela dorme, então ela aprende conhecimento, então acontecem várias coisas que são altamente positivas. Mas a gente pode conseguir isso tratando. A gente não precisa ser, né, radical de sair arrancando tudo. Inclusive, lá nessa ortodontista do João, ela tem na parede dela vários casos, e vários casos que ela trata de médico que manda para ela de TDA, TDAH, autismo, porque só de melhorar a oxigenação no cérebro, a criança melhora. E a única coisa que ela faz é muito. Entendeu? Sem remédio. É. Gente, tem uma filha rindo loucamente aqui, vocês me desculpem, que já que ela passar aqui, eu dou um puxão de orelha. Uma adolescente é um bicho barulhento demais. Possui 3 funções interrelacionadas. A remoção dos fluidos e excesso dos tecidos corporais, absorção de ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório e a produção de células imunes, como linfócitos, monócitos, células produtoras de anticorpos, conhecido como plasmócitos. Essas são as 3 funções básicas deste sistema. Então, é muito importante a gente entender que, além de recolher os fluidos em excesso e as coisas que precisam ser eliminadas, ele também distribui, transporta, sabe, a gordura, tudo no sistema circulatório. Por isso que quando a gente vai fazer uma drenagem linfática, aí você ajuda, e tem que ser aquela coisa leve, por quê? Porque é uma rede de capilar que ele está logo abaixo da pele. Se você faz com muita força, você mais machuca o tecido linfático, o sistema linfático, do que contribui. Por isso ele é tipo um carinho, assim. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células. Esse excesso de líquido que circula nos vasos linfáticos e é devolvido ao sangue chama-se linfa. É um líquido transparente, esbranquiçado, algumas vezes amarelado ou rosado, alcalino e de sabor salgado que circula pelos vasos linfáticos. Eu gosto muito desta figurinha, porque aí a gente consegue entender como é que o sistema linfático e o sistema sanguíneo estão interligados. Então, tá aqui, ó, o sangue oxigenado e o sangue venoso. Vocês são custosos demais. Os gatos estão aqui um implicando o outro, gente, que tem hora que não tem jeito de rir. E aí, eu tenho aqui os capilares que ligam, né, esse sangue, onde também está acontecendo trocas. Neste momento, eu observo que eu tenho aqui, entremeado, entrelaçado, eu tenho o sistema linfático. Esse sistema linfático aqui, ó, esses capilares linfáticos, nesse líquido intersticial, que é onde está aqui tudo submerso, né, no líquido intersticial, ele começa a fazer todas essas trocas do sistema linfático, do sistema sanguíneo, o que é ácido graxo, o que é toxina que tem que ser eliminada e tudo mais. Então, até porque está tudo distribuído, um vai passando por outro, por difusão e osmose, e ele vai saindo. Então, você entende como que uma coisa passa de um sistema para outro. Porque muitas vezes a gente espera que isso aconteça dentro de um lugar. Não, ele está em todo o corpo. A linfa é cerca de 2/3 de toda a linfa derivam do fígado e do intestino. Sua composição é semelhante à do sangue, mas não possui hemácias, apesar de conter glóbulos brancos, dos quais 99% são linfócitos. No sangue, os linfócitos representam cerca de 50% do total de glóbulos brancos. Por que tem tanto linfócito? Porque aqui é onde eu tenho o sistema de defesa.
Então, aqui é onde tudo isso é gerado. A linfa é transportada pelos vasos linfáticos no sentido unidirecional e filtrada nos linfonodos, também conhecido como nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos, que estão distribuídos, gente, no corpo inteiro. Vocês vão ver um slide aqui que a maioria está aqui, ó, daqui para cima. Muito engraçado. Nós temos muitos nódulos aqui do peito aqui para cima. Após a filtragem, é lançada no sangue, desembocando nas grandes veias torácicas. Então, a linfa, ela está ali dispersa no intestino, onde acontece a absorção tanto de nutrientes quanto de líquido, é a maior produção de linfa. E aí ela vai sendo distribuída. Porque se ali no intestino eu fiz a absorção, essa absorção ela precisa chegar no órgão certo. Então, a gente começa a entender que existe uma distribuição muito inteligente no nosso organismo desta linfa, desses nutrientes e o recolhimento. Olha que legal essa figurinha de fundo, aonde você percebe as duas redes entrelaçadas. E aí, onde toda essa troca acontece. É uma coisa muito legal, porque aí você entende como é que tudo isso acontece. Circulação linfática. A circulação linfática é responsável pela absorção de detritos e macromoléculas que as células produzem durante seu metabolismo, ou que não conseguem ser captadas pelo sistema sanguíneo. A linfa percorre o sistema linfático graças a débeis contrações dos músculos, da pulsação das artérias próximas e do movimento das extremidades. Então, se a gente fica muito parado, a gente fica muito quieto, não tem esse movimento da linfa, vai ficar parado. Por isso que a gente fala, ficar em pé muito tempo, você fica inchado. Ficar sentado muito tempo, você fica inchado. Por que que muitos de nós aumentamos a retenção de líquido nesse tempo agora de recolhimento, né? Porque nós não estamos nos movimentando a contento e aí esse líquido ele vai ficar parado, ele vai ficar retido. Nós temos que movimentar, porque são os músculos, as pulsações. Quando você faz um exercício físico, sua pulsação aumenta. Então, isso tudo faz com que a linfa comece a circular. E se a linfa ela não circula, ela não vai ser expelida pelo suor, pela urina e tudo mais, então eu vou ficar com excesso de toxina no organismo. Cadê? Todos os vasos linfáticos têm válvulas unidirecionais, que impedem o refluxo, como no sistema venoso, da circulação sanguínea. Vocês lembram quando eu falei do sistema venoso, que tinha as válvulazinhas, que o sangue ia passando e a válvula fecha para não voltar? Aí ele volta, ele abre para ir no sentido unidirecional. Quando essas válvulas estragavam, aí ele dá aquela afrouxada, tem o refluxo sanguíneo geralmente de sangue venoso, e aí faz aquelas veias inchadas, onde tem as varizes. Que essas veias elas perdem a sua elasticidade, porque perdeu essa condição de empurrar o sangue e segurar. Acontece a mesma coisa no sistema linfático. Se um vaso sofre uma obstrução, o líquido se acumula na zona afetada, produzindo-se um inchaço denominado edema. E aí a gente vai entender que tipo de problema pode acontecer, né? Então, vamos entender aqui, ó, essa figurinha, ela é bacana para a gente entender que nós temos os órgãos linfóides, que são os gânglios linfáticos, o timo, o baço, que faz parte desse sistema. E aqui nós temos, por exemplo, só para a gente entender essa circulação linfática, que o líquido intersticial, que está ali tudo, né, disperso no nosso corpo, ele vai passando pelos vasos linfáticos, quando ele é absorvido pelos capilares linfáticos, aí ele vai para o gânglio. Dentro do gânglio linfático, eu tenho separação e tenho ligação, porque as veias, as artérias e os capilares, eles também passam entremeando os gânglios. E ali vão acontecendo as trocas. Ah, você fica para cá, você para cá, você para lá, você para lá, e aí sai todo mundo para o lugar certo. O nosso organismo é sábio demais. E aí sim, vai sair para a veia, a artéria, o que a gente precisa, seja os ácidos graxos, sejam as macromoléculas que vai para o sistema linfático, e aí para serem eliminadas na forma de urina, suor,
e outras coisas. Sistema linfático, ao contrário do sangue, que é impulsionado através dos vasos pela força do coração, o sistema linfático não é um sistema fechado e não tem uma bomba central. No coração, a gente não falou que tem aquela questão de doação e recebimento. Então, eu tenho uma bomba o tempo inteiro ali. Por isso que quando o sistema circulatório ele dá algum problema, ou ele dá algum problema no caminho, alguma veia, uma artéria, pode ser um trombo, pode ser um AVC, ou qualquer coisa do tipo, mas o grande problema é que se der um problema no coração, o sistema ele não continua por si só. Aqui no caso do linfático, eu não tenho uma coisa centralizada. Eu tenho vários, que são os linfonodos. A linfa depende exclusivamente da ação de agentes externos para poder circular. Ele sozinho não faz nada. A linfa move-se lentamente e sob baixa pressão, devido principalmente à compressão provocada pelos músculos, pelos movimentos dos músculos esqueléticos que pressionam o fluido através dele. Então, tá aqui, ó. Olha a quantidade de gânglios. Os lugares que nós mais temos é aqui na virilha, na clavícula, no pescoço, na axila. São os lugares que nós mais temos. E esse sistema, como ele não funciona sozinho, quando a gente começa a fazer caminhada, a gente fala assim, nossa, eu desinchei. Ah, por quê? Porque a musculatura está ajudando a parte linfática. Aí você dorme direito, faz uma massagem, desincha. Vocês querem ver uma coisa que desincha? Não precisa rir, mas é verdade. Quando você dá uns amassos no maridão ou na esposa, e aí você desincha. Quando você vai namorar. Por quê? Porque existe palpação. Aperta. E aperta e movimentos que acontecem e você joga, você faz o sistema linfático funcionar. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, como que a gente faz? Começa a estimular. E esses estímulos, eles são necessários. Uma coisa que a gente fazia antigamente, e hoje em dia pouca gente faz, é tomar banho com bucha. Bucha vegetal. O dia que eu comprei, as meninas olhou e falou, não quero isso não. Aquelas buchas vegetal mesmo, dura. Aquelas buchas, vem umas grandonas, a gente tem que ficar partindo as buchas. Aquelas buchas vegetais, elas, além de fazer uma esfoliação bacana na pele, ela mexe com o sistema linfático. Eu lembro que a gente ia tomar banho, minha mãe estimulava muito o nosso sistema linfático, nos pés, então. Então, quando você passa a bucha, como ela é mais áspera, ela faz um movimento. Então, até no banho, você consegue estimular o seu sistema linfático. É importante que a gente faça isso. Se a pessoa ela tem muito edema, a gente pode pedir que ela coloque um banquinho dentro do banheiro para ser mais seguro e ela lavar as pernas e tudo mais com movimentos onde empurra para os gânglios, então da ponta dos pés para a virilha, com a bucha. Se você faz isso estimulando com a bucha, empurra da ponta das mãos para cá. Não existe massagem da axila para a mão, é da mão para a axila. Porque senão eu faço ao contrário. Eu não tenho linfonodo aqui, eu tenho linfonodo aqui. Uma vez uma pessoa que eu conheço estava grávida. O marido falou, nossa, eu vou fazer uma massagem porque eu sou o super marido. E ele fez uma massagem empurrando todo o líquido pro pé. Quando ela amanheceu, ela estava com os pés, parecendo que ela tinha entornado todas. E aí, foi parar no médico. E ele médico, tá? Esse marido que eu tô falando. Aí, mas o que foi? A gente falou, pelo amor de Deus, criatura, você pulou a aula do sistema linfático? Como é que você empurra o líquido da mulher grávida, que já tem retenção pra caramba, e você empurra tudo pro pé? Não tem linfonodo no pé, meu amor. Aí ele falou, ai meu Deus, vou fazer tudo o contrário agora. Aí ficou massageando e ajudando e tal, mas ela teve que tomar um remedinho para desinchar. Ele jogou todo o líquido para as extremidades, aí ela ficou um balãozinho. Tadinha. Então é uma coisa que a gente tem que entender. Patrícia, Oi? é interessante, né? Você dizendo aí, tem 3 noites que eu não durmo, com muita dor e tensão assim, muscular, né, no pescoço, nessas regiões aqui que você está citando, né, da axila, do pescoço, da clavícula e virilha, então está me dando até choque.
Aí peguei e falei, vou lá na massagista, né? Fui na medicina chinesa e ela foi me fazer uma massagem desse jeitinho que você está me dizendo aí. E eu perguntei, né, como que funcionava. Ela falou que são os meridianos, né? Que aí É, ela, aqueles pontos chaves, eu pensei que na linfa, e nos gânglios, né? Que era, eu falei, isso é a drenagem linfática? Ela falou, não, eu vou nos meridianos aqui. Daí, que ela foi deve mais fazer ou menos. ayurvédica, né? Aí eu falei, olha, desse jeitinho que você está me dizendo aí. E Legal. desincha muito. E a gente, por tensão, Priscila, às vezes a gente faz com que esses gânglios fiquem congestionados. Eu estava brincando um dia, não sei se eu falei para vocês, eu peguei o cabo de vassoura. A professora do Pilates falou, pega o cabo de vassoura. Eu peguei o cabo de vassoura. Aí eu peguei o cabo de vassoura, ela enrolando, aí eu comecei a rodar o cabo de vassoura, assim, brincando, né? E eu rodando o cabo de vassoura no pescoço, falei, gente, que trem bom é esse? Eu fiquei aqui com o cabo de vassoura aqui no pescoço. Falei, ô, trem bom, tava tudo duro, pescoço. Eu não tava vendo. Nossa, mas De uma pegar dica. o cabo de vassoura brincando, que eu tava brincando com ela. Enquanto ela não passava o exercício, que ela falou, peraí, eu vou fazer aqui o negócio. Aí eu catei o cabo de vassoura, comecei a rodar aqui no pescoço. Aí eu, gente, que negócio bom. Só pegar o cabo de vassoura e rodar aqui, só do ombro pro Ai, pescoço. obrigada, Eu mas não uma dica. sabia que tava tão tenso. Você vê como são as coisas, né?